A situação envolvendo Bruno Henrique continua sendo um dos assuntos mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro. A polêmica teve início depois que o atacante do Flamengo foi julgado pelo STJD por causa da questão de apostas, e a decisão do Tribunal Esportivo dividiu opiniões. O motivo é simples: a pena aplicada foi de 12 jogos de suspensão, um número considerado baixo quando comparado a outras punições recentes. Esse detalhe acabou gerando muito debate, já que muitos torcedores e até jornalistas acreditam que o critério de julgamento não foi o mesmo para todos. O contraste fica ainda mais evidente quando se lembram de outros atletas que, em casos semelhantes, receberam punições bem mais duras. Essa diferença trouxe à tona uma discussão sobre a forma como a justiça desportiva tem conduzido essas decisões. Há quem defenda que a pena foi branda demais, enquanto outros entendem que ela foi justa para a situação específica de Bruno Henrique. E foi exatamente sobre essa polêmica que André Rizek decidiu se posicionar. Durante sua participação no Sport TV, o jornalista analisou o caso e fez questão de colocar um ponto de vista diferente do que muitos estavam dizendo. Para ele, a comparação que algumas pessoas têm feito entre o que aconteceu com Bruno Henrique e o que aconteceu com outros jogadores não é correta, porque os casos não têm a mesma natureza. Nas palavras de Rizek, não se pode usar a mesma régua para medir situações tão distintas. Ele explicou que existe uma diferença clara entre o que aconteceu com o atacante do Flamengo e casos em que jogadores acabam prejudicando o próprio clube, transformando a instituição em vítima. Além disso, em outros processos, alguns atletas foram acusados de se associar a organizações criminosas em busca de lucro financeiro, o que ele considera muito mais grave. O jornalista destacou que esses cenários não podem ser tratados como se fossem idênticos. Em suas palavras, não podem ser colocados no mesmo liquidificador. Assim, Rizek saiu em defesa de Bruno Henrique, reforçando que a punição de 12 jogos deve ser entendida dentro do contexto específico desse caso, e não em comparação com outros julgamentos. Enquanto esse debate continua ganhando espaço dentro e fora das redes sociais, o Flamengo segue sua rotina de preparação. O foco agora é total no Campeonato Brasileiro. No próximo dia 14 de setembro, a equipe de Felipe Luiz entra em campo contra o Juventude em partida válida pela 23ª rodada. O confronto será fora de casa, mas o rubro-negro chega embalado e com moral, já que lidera a competição de forma isolada, somando até o momento 47 pontos na tabela. Esse cenário coloca ainda mais pressão sobre o time, que busca manter a ponta e abrir vantagem sobre os concorrentes diretos na briga pelo título. O torcedor espera que, apesar da polêmica nos bastidores, a equipe consiga manter o foco dentro das 4 linhas e siga firme na caminhada em busca de mais um troféu do Brasileirão. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A disputa pela divisão de receitas da Libra voltou a esquentar e está gerando uma enorme pressão nos bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo está insatisfeito com os valores que vem recebendo pelo pay-per-view do Brasileirão e exige um aumento que chegaria a mais de 23 milhões de reais por temporada. Essa mudança, no entanto, foi rejeitada pelos demais clubes da Liga, que alegam não ser possível mexer em orçamentos que já estão planejados para o ano de 2025. O estopim da crise veio logo depois do pagamento da primeira parcela do pay-per-view pela Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão da Libra. A diretoria rubro-negra reagiu rapidamente e enviou uma notificação extrajudicial tanto para a emissora quanto para a própria Liga, exigindo a alteração imediata nos critérios de divisão. Na visão do Flamengo, o modelo atual reduz de forma considerável a receita que o clube vinha recebendo até a temporada de 2024. Essa questão foi levada para a Assembleia do dia 26 de agosto, quando todos os outros clubes da Libra que estão na Série A, Atlético Mineiro Bahia, Grêmio Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória, votaram contra a redistribuição,
O argumento central é direto. Para que o Flamengo aumente seus ganhos, os demais teriam que abrir mão de parte do que já está comprometido em seus planejamentos financeiros. Apesar da negativa, alguns dirigentes deixaram a porta entreaberta para discutir possíveis mudanças a partir de 2026, tentando buscar um equilíbrio maior no futuro. Hoje, a fórmula de divisão segue o padrão de 40% igualitário, 30% baseado em performance dentro de campo e 30% de acordo com a audiência. É justamente nesse último critério que o Flamengo se sente prejudicado, alegando que perdeu receita em comparação com o ciclo anterior. E aí vem o ponto mais polêmico mesmo, depois de garantir o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro, fechado com a Betano e avaliado em 268 milhões de reais por temporada, o Flamengo continua batendo de frente na questão da Libra. Para a diretoria, esse embate vai muito além do dinheiro imediato. O clube entende que está em jogo o posicionamento estratégico, a manutenção de sua força comercial e a valorização da sua marca em relação aos demais integrantes da liga. Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é presidente do Flamengo, tem sido uma das vozes mais firmes nessa discussão. Ele já havia se posicionado contra qualquer modelo que reduza a diferença de arrecadação entre os clubes, como acontece em ligas internacionais que buscam mais equilíbrio, a exemplo da Premier League e da La Liga. Em julho, o BAP deixou bem? Claro que não aceitaria de forma alguma limitar a diferença de receitas em até 3,5 vezes. Para ele, isso significaria retirar do Flamengo algo que o clube conquistou por mérito de sua popularidade e da força da sua torcida, chamando essa proposta de uma verdadeira desapropriação dos ativos rubro-negros. E esse discurso acaba fortalecendo a postura intransigente do clube. Nos bastidores cresce o temor de que a disputa ultrapasse o campo das negociações e vá parar no judiciário. Dirigentes de outros clubes reconhecem que o tema é delicado e que o Flamengo tem, de fato, um peso desproporcional no cenário nacional. No entanto, afirmam que abrir espaço para o aumento imediato da fatia rubro-negra criaria um precedente perigoso capaz de abalar a própria credibilidade da Libra. Enquanto isso, o memorando de entendimento entre a Libra e a Liga Forte União segue em negociação, mostrando como o futebol brasileiro ainda enfrenta enormes dificuldades para encontrar um modelo unificado de gestão e divisão de receitas. O impasse deixa claro que os clubes, apesar de unidos em algumas pautas, ainda têm interesses muito distintos quando o assunto é dinheiro. No meio de toda essa confusão, o Flamengo segue isolado nas votações, mas firme na... Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A situação de Gerson, o Coringa, virou um dos assuntos mais comentados tanto no Brasil quanto na Rússia. O meio-campista, que era um dos grandes nomes do Flamengo até pouco tempo atrás, decidiu deixar o clube em uma negociação que gerou surpresa, polêmica e muitas críticas. Ele tinha tudo para seguir fazendo história, no Mengão era capitão, tinha prestígio, liderança dentro do vestiário, era admirado pela torcida e contava com um dos salários mais altos do elenco. Mesmo com todo esse cenário favorável, preferiu aceitar a proposta do Zenit e se aventurar no leste europeu. E o que chama a atenção é o momento dessa escolha. O acerto com os russos já estava encaminhado antes mesmo do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos. Gerson disputou a competição, mas a verdade é que já estava de malas prontas. Assim que o torneio terminou, veio o anúncio oficial: o Coringa deixava o Flamengo. Muitos torcedores sentiram isso como uma espécie de traição, já que o jogador sempre reforçava o discurso de amor ao clube e de que estava vivendo um sonho no rubro-negro. Só que a realidade no Zenit não tem sido nada fácil. Em poucos meses de Rússia, começaram a pipocar informações de que Gerson não está satisfeito com a vida por lá. De acordo com o portal Eurofutbol.ru, ele estaria arrependido da decisão de trocar o Flamengo pelo futebol russo. A publicação foi ainda mais direta: o jogador gostaria de voltar ao Mengão. Mas, segundo a própria matéria, a diretoria rubro-negra não cogita, pelo menos por enquanto, abrir espaço para esse retorno.
E aí entra um ponto fundamental, a questão da seleção brasileira. No Flamengo, Gerson vivia um momento espetacular, era peça-chave do time, conquistava títulos e ainda tinha espaço garantido nas convocações. Era visto como um dos melhores meio-campistas do país. Porém, após a transferência, a situação mudou da água para o vinho. Na Rússia, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto, tem entrado pouco em campo e quando joga não convence. O resultado disso foi direto, ficou fora da última lista de convocados de Carlo Ancelotti. E o detalhe que torna tudo ainda mais pesado é que mesmo com cortes na convocação, Gerson não foi lembrado. Joelinton do Newcastle se lesionou, mas o treinador optou por chamar Jean Lucas do Bahia em vez do Coringa. Isso reforça a ideia de que hoje ele não é prioridade na seleção. E é impossível não ligar essa queda de prestígio ao fato de ter saído do Flamengo em alta e ter ido para uma liga de menor visibilidade? Nos bastidores, alguns companheiros de equipe tentam amenizar a situação. O lateral Douglas Santos afirmou que Gerson está feliz no Zenit, ainda que precise de tempo para se adaptar. Já o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, revelou conversas que teve com o meia. Ele contou que os dois falam diariamente sobre manter o foco e a forma física porque receberam um recado do próprio Ancelotti. Todos os jogadores estão sendo observados independentemente de jogarem na Inglaterra, no Brasil ou até mesmo na Rússia. Segundo Luiz Henrique, tanto ele quanto Gerson sabem que precisam estar preparados para qualquer oportunidade. Essa motivação tem sido um combustível para o Coringa tentar dar a volta por cima. No entanto, a realidade não dá sinais de mudança no curto prazo. Enquanto nomes como Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Andrei Santos seguem firmes na seleção, Gerson vê sua janela de oportunidades se fechar a cada convocação. O contraste é enorme. No Flamengo ele era intocável, um verdadeiro símbolo dentro de campo, tratado como ídolo e carregando a braçadeira de capitão. Tinha a confiança da torcida dos companheiros e da comissão técnica. Deixou tudo isso de lado em busca de um novo desafio, mas a aventura parece ter saído cara demais. Hoje precisa lutar para reconquistar espaço enquanto carrega o peso do arrependimento. Esse arrependimento, aliás, é o que mais chama a atenção. O Eurofutbol.ru não só destacou o descontentamento do jogador, como também garantiu que ele gostaria de retornar ao Flamengo. A questão é que, pelo que se sabe, a diretoria rubro-negra não pensa em abrir essa porta agora. A forma como ele saiu ainda deixou marcas e muitos dirigentes entendem que seria precipitado cogitar um retorno tão cedo. Então, de um lado, temos o Gerson tentando se reerguer, se dedicando nos treinos, buscando manter o foco e esperando uma chance na seleção. Do outro, existe a lembrança do que ele representava no Flamengo e do quanto perdeu ao abrir mão daquele momento especial no clube. Para o jogador, cada partida agora é uma oportunidade de provar que pode voltar ao nível que tinha no Brasil. Enquanto isso, a torcida observa tudo de longe. Muitos lembram com carinho do Gerson vencedor, capitão, peça fundamental dos títulos, mas também não esquecem da saída conturbada e da sensação de que ele abandonou o time em um momento decisivo. O futuro do Coringa, portanto, é uma incógnita. Pode tentar reconstruir sua carreira no Zenit, pode voltar a ganhar espaço na seleção, ou até mesmo, quem sabe, buscar um novo rumo. Mas uma coisa é certa, a decisão de deixar o Flamengo vai marcar sua trajetória por muito tempo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do dia. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.